eu vou anunciar o nosso convidado de hoje, Luiz Gonzaga Beluso, economista e ex-presidente do Palmeiras, que vai contar um pouquinho dos bastidores deste contrato com a W Torre. O PVC, bom dia, Luiz, muito obrigada por conversar aqui com a gente. Vou passar a bola para o PVC, que ele queria fazer a primeira pergunta. O professor, tem uma coisa importante, o senhor não é exatamente o pai do Allianz Parque, mas o senhor é o mentor, quem fez o primeiro contato com o Walter Torre, e quem era o presidente na época da assinatura do contrato. E me parece que toda a questão da grama sintética está ligada a um problema de comunicação que se arrasta entre Palmeiras e W Torre. Então, eu queria saber do senhor o seguinte: o contrato tem problemas que causam ruídos? Ou são as pessoas que estão causando ruídos por não saberem ler o contrato? Não, o contrato, eu até separei aqui um trecho do contrato. Se quiser, eu posso ler. Eu te mandei o contrato, não foi, Paulo? Sim. Eu te mandei o contrato, porque eu acho que a gente tem que ser muito estrito nessas questões, porque no Brasil há uma prática, uma prática de não respeitar contrato, né? Isso não é próprio apenas desse contrato que rege as relações entre o Palmeiras, o proprietário, que é qualificado no contrato como proprietária, né? E a superficiária, porque é um contrato de uso de superfície. Então, antes de mais nada, é preciso explicar que o Palmeiras... O proprietário é o Palmeiras, superficiária é a W Torre. Proprietário é o Palmeiras, superficiária é a W Torre. Então, são distribuídas as atribuições e os deveres ali no contrato. Então, eu vou ler um trechinho aqui curto, se vocês me permitem, né? É um trechinho esclarecedor. O projeto da Arena deverá respeitar, no que for aplicável em função das condições do terreno e demais restrições urbanísticas aplicáveis, as condições vigentes nessa data para a realização de eventos de jogos de futebol previstas no atual caderno de especificações da FIFA, que constituem o anexo 2 dessa escritura, constituindo, por consequente, obrigação da superficiária. Vou insistir nesse trecho. Obrigação da superficiária, vamos ler aqui, obrigação da superficiária manter a arena atendendo às normas do atual caderno de especificação da FIFA, constante do anexo 3 dessa escritura, durante o prazo de vigência do contrato de superfície. Então, nós temos aí explicitamente estabelecida a obrigação da superficiária estar no contrato, né? Aliás, o contrato reza outras regras de relação entre por exemplo, o Palmeiras tem direito a todas as receitas de todas as propriedades e todas as atividades. Isso, eu diria que é leonino a favor do Palmeiras, porque isso começou a ter vigência desde a inauguração. Nos primeiros 5 anos, nós tínhamos uma percentagem e vai aumentando à medida em que vai caminhando na direção dos 30 anos, né? Então, o que eu estou mencionando é que depois que o Walter Torre morreu, ele era muito cuidadoso com essas relações, e ele comigo foi excepcional, porque foi o Della Mônica que assinou o contrato. O primeiro contrato eu assinei a escritura depois, definitiva, né? E nós todos funcionamos como um grupo de pessoas, e eu devo muito nessa formulação a Marcelo Solarino, Marcelo Fonseca, ao João Mansur, que hoje é um empresário de sucesso, e com o qual eu converso frequentemente para a gente ver se encaminha isso de uma determinada maneira, porque é preciso outra coisa que o contrato reza, eu vou ler aqui para você. Na hipótese de alteração das normas atualmente vigentes e constantes, no anexo dessa escritura, a proprietária superficiária acordam que a negociação de boa-fé e eventual implementação de tais alterações na arenda, sendo certo que não constitui obrigação da superficiária implementar tais alterações, exceto se expressamente acordado por essa em relação à proprietária.
Está muito claro até que o contrato propõe que você estabeleça negociações e não se trata de implementar alterações agressivas de um em relação ao outro. O contrato foi muito claro e eu fui muito cuidadoso na formulação do contrato para impedir que você judicializasse sempre as questões de conflito, que você tivesse aproximação através da negociação. Você tem hoje, aliás, tem um artigo na Folha muito interessante sobre essa questão dos procedimentos de aproximação entre as empresas, que está inscrita dentro do judiciário brasileiro, né? Que você usa essas formas para minimizar o acesso, reduzir o acesso ao judiciário. Não é mais a sentença, é o acordo que trata várias vezes nessa questão. Tem que ser um casamento. Tem que ser um casamento e se a gente não se ama mais, a gente se separa. Mas nesse caso a gente tem que discutir de quem é o imóvel. Isso, perfeito. Você fez uma analogia perfeita. É isso mesmo que nós tentamos fazer, né? Aí nós tivemos um conflito ali no tempo, em 2017 ou 2016, se não me engano, em relação às cadeiras, que deu origem à arbitragem. O problema é que a arbitragem não terminou até hoje. Sim. Não sei por que ela está demorando tanto, né? Então, como você disse muito bem, eu fico preocupado porque você tinha um projeto de ganha-ganha e agora você está numa situação de perde-perde. Porque, veja bem, se você interrompe o uso do Allianz nos jogos do Palmeiras e vai para Barueri, a diferença de renda, de receita, de renda dos jogos é absurda, é abissal, né? No último jogo do Palmeiras, com o Santos, é verdade que é com o Santos, mas está sempre... Não tem menos de 30 mil pessoas nos jogos do Palmeiras, no Allianz. Porque o Allianz é atraente. Todo mundo que vai lá fica assim, embevecido pela qualidade do estádio, a despeito dos descuidos que a W Torre está fazendo com banheiro, com outras coisas. Mas ainda assim, o estádio tem uma acústica maravilhosa, né? O estádio tem um conforto incrível, né? E qual foi a renda do jogo Palmeiras e Santos? Alguém lembra? Não? Foi 2,5 milhões. 2,5 milhões, exatamente. E como é que são as vendas na Arena Barueri? Não chegam a 1 milhão. Elas vou dar um exemplo para o senhor. Claramente, no Palmeiras e Santos do Campeonato Brasileiro em Barueri foram 17 mil pessoas. Foram 40 mil no Allianz Parque no domingo passado. Então, assim, o torcedor do Palmeiras não vai ao Pacaembu, quanto mais a Barueri. É esse o cenário. Mas o senhor está dizendo o seguinte: temos um problema de comunicação e não de contrato. Ou seja, temos um casamento e precisamos tentar conviver bem dentro desse casamento. Até porque, nesse caso, não há chance de divórcio. A analogia é boa. O divórcio seria catastrófico para ambos. Veja só que a W Torre está enveredando por outros projetos parecidos com o do Allianz, com o São Paulo, por exemplo. Não é da mesma natureza, mas é muito parecido. E com o Santos. De modo que eu estou achando que esse descaso pela aproximação com o Palmeiras, da W Torre, que deveria ser feito, eu acho até que seria conveniente você constituir um grupo de pessoas capazes de se aproximar da W Torre e conversar com eles, né? Porque eu não diria que seria conveniente você entrar num conflito judiciário que pode prolongar. Você pode imobilizar o estádio. Você sabia disso? Sim. Você pode, na verdade, inviabilizar o uso do estádio por um tempo enquanto estiver vigindo o conflito judicial. Isso daria prejuízo para todo mundo. A W Torre poderia ter usado o período de férias para trocar o gramado. A verdade é que ela teve uma porção, mas é preciso programar também os eventos que ela produz lá, de maneira a preservar aquilo que é a propriedade da sua sócia, que é a proprietária, né? Então, eu vejo isso. Diga.
Alguém quer falar? Oi, desculpa, a minha internet está um pouco ruim aqui, mas vê se você consegue me ouvir. Então, a melhor opção para o Palmeiras nesse momento é sentar e conversar para não ir para a justiça e tentar resolver essa questão na base da conversa mesmo. Essa é a minha opinião, né? Porque se vocês souberem dos perrengues que eu passei na época de constituição dessa parceria, aliás, eu passei vários perrengues no Palmeiras. Quando eu levei a Parmalat para lá, também os caras diziam que eu estava vendendo o Palmeiras. Porque clube de futebol é o seguinte: as pessoas têm uma paixão desmesurada pelo clube e, ao mesmo tempo, uma paixão desmesurada por si mesmos. Então, eles não contemplam o caráter coletivo da sua instituição, do seu clube. São muitos os palmeirenses, são 19 milhões no Brasil. Eles é que devem ser respeitados. E os projetos têm sempre que ser feitos para eles, e não para aqueles que eventualmente estão nos cargos de direção. O cargo de direção é um cargo parecido com um funcionário de alto escalão, mas você é um funcionário do clube. Você não é nenhuma figura especial, nenhum bacana, nada disso. Você é um funcionário do clube. Eu sou sócio do Palmeiras desde 1955. Meu pai foi diretor jurídico do clube. E eu convivi com vários presidentes. E muitos deles tinham essa mesma visão do funcionário, alto funcionário do clube. Não é para você se exibir, se aparecer. Isso tudo é uma coisa que acontece porque vocês que trabalham são jornalistas competentes, vocês sabem que isso acontece, mas a gente deve evitar de acompanhar, de aceitar isso como uma regra. Você tem que trabalhar como um funcionário do clube, como nós não estamos observando essa crise da ABIN, desculpe eu mudar de assunto. Então, as pessoas entenderam que essa instituição era uma coisa privada, uma coisa deles. Olha só que tragédia que aconteceu. Como se eu usasse uma instituição do Estado como um instrumento seu de afirmação do seu poder. Isso é muito grave. Isso está, na verdade, disperso pela sociedade brasileira de uma maneira assustadora, porque, na verdade, isso é uma instituição pública. Aliás, nós estamos assistindo o declínio do homem público. O que é o homem público? O homem que sabe que ele é um instrumento do conjunto da sociedade. É como eu me sentia como presidente do Palmeiras. Certo? Então, desculpa eu estar enveredando por outras questões, mas eu acho que é bom a gente fazer essas analogias e comparações para a gente entender o que está acontecendo. E o pessoal da W Torre se divorciou completamente de uma gestão mais empenhada da Arena. E eles têm obrigações que estão estipuladas no contrato. E o contrato é um instrumento público. Certo? Perfeito. Professor Beluso, muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal, foi muito elucidativo. A gente estava com muitas dúvidas já há algum tempo sobre isso. Então, fica aqui nosso agradecimento. Não, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Eu queria só esclarecer, a partir do meu ponto de vista, o que eu acho que deve ser, a forma como deve ser encaminhado esse conflito. Muito obrigado, Domitila, Perfeito. Paulo Vinícius e André Hernan. Os três. O André Hernan teve Obrigada, professor. De ouvir, não falou nada. O Paulo Vinícius partilha comigo uma certa paixão, né, Paulo Vinícius? Sim. Pelos contratos, pelos contratos. Valeu. Muito obrigado. Um abraço.